Olá, meu nome é Patrícia Caldeira, eu sou professora da FEP, Centro Universitário de Itajubá. Leciono as disciplinas de Comunicação e Literaturas de Língua Inglesa. E estou aqui para passar para vocês algumas informações a respeito da comunicação escrita, como se expressar melhor, como escrever textos coerentes, como escrever textos que atendam à proposta solicitada em determinada ocasião. Começarei do seguinte princípio, da definição sobre o ato de comunicar. Comunicar significa partilhar, tornar algo comum, divulgar uma informação, uma ideia, algo que tenha sido desenvolvido no decorrer de uma sequência de pensamentos. E quando a comunicação ela se realiza por meio da linguagem falada ou escrita, ela denomina-se comunicação verbal. Existe também a comunicação não verbal, que é aquela que reúne gestos, imagens, gráficos e até expressões faciais. Mas essa comunicação não verbal nós não trataremos nesse vídeo. Nesse vídeo nós focaremos na comunicação verbal escrita. Em todo o processo de comunicação, nós temos a presença de um emissor, que é aquele que está divulgando, emitindo a mensagem, e um receptor, que é aquele que está recebendo, interpretando a mensagem. E temos também, claro, o que está sendo comunicado, que é a própria mensagem. Como nós estamos falando de linguagem verbal, tá? Aquela que é divulgada através de textos, nós temos aí como o emissor o autor de um texto, o receptor, aquele que vai receber o texto, que vai lê-lo, e a mensagem sendo divulgada no próprio corpo do texto. E nesse processo de comunicação escrita, que temos o emissor como autor do texto, o receptor como aquele que está recebendo, lendo o texto, e a mensagem como o próprio corpo do texto, a escrita, a maneira como nós vamos registrar esse código, ela é muito importante no desenvolvimento desse processo. Então, quando nós falamos de uma comunicação verbal escrita, nós temos essa mensagem sendo divulgada nesse processo de comunicação através da escrita, através do desenvolvimento de uma sequência que deve ser organizada de maneira coerente. Para que essa escrita seja bem sucedida, é necessário que o emissor, o autor do texto, ele desenvolva algumas habilidades que são imprescindíveis para a construção de um texto coerente. Uma dessas habilidades é aquela que envolve o conhecimento da estrutura da língua portuguesa. Envolve conhecimento de ortografia, de pontuação, de acentuação, de colocação dos termos dentro de um período e também de realocação dos períodos, construindo um parágrafo que seja considerado um parágrafo padrão. Uma outra habilidade indispensável para o processo de escrita é a capacidade de desenvolver as ideias com coerência e objetividade. E essa habilidade, geralmente, ela é adquirida com a prática da leitura, porque a leitura ela pode auxiliar nesse desenvolvimento de ideias com coerência e com objetividade, para que o processo de escrita ele ocorra de uma maneira mais fluida, que ele ocorra de uma maneira mais natural. A leitura, ela também vai ajudar bastante no processo de aquisição de vocabulário mais amplo, de conhecimento de um vocabulário que possa ser utilizado como um fator enriquecedor do processo de escrita. Todos aqueles que desejam melhorar o processo de escrita, eles devem iniciar pela melhoria do processo de leitura, lendo com maior frequência gêneros variados,
essa pessoa vai conseguir adquirir um amplo vocabulário e vai também adquirir conhecimento suficiente para poder desenvolver as suas ideias com clareza e com coerência nos textos de forma mais fluida, objetivando uma escrita de sucesso. A leitura também aprimora a capacidade de interpretação de textos. Quem lê com frequência, com certeza conseguirá interpretar com mais facilidade textos diversos, ressaltando a importância dessa interpretação como uma auxiliar no processo de construção dos textos escritos. Portanto, nós acabamos de ver que todo o processo de comunicação ele envolve a presença de um emissor, de um receptor e de uma mensagem. E como foi abordado, nessa série de vídeos nós vamos tratar especificamente da mensagem que é divulgada através da linguagem verbal escrita e que o emissor ele vai ocupar a posição de autor do texto e o receptor aquele que vai receber, ler o texto. E vimos também o quanto a leitura ela é importante nesse processo de construção escrita, tá, da linguagem verbal. O quanto a leitura ela pode auxiliar na aquisição de vocabulário, na compreensão da estrutura textual, além de auxiliar também na interpretação de textos. Agora passaremos a discutir um pouco sobre o passo a passo para se escrever uma boa redação. Tratarei agora sobre os 6 passos que são muito importantes para a construção de uma produção de texto de sucesso. O primeiro passo é a leitura da proposta, é compreender qual é a finalidade daquele texto, quem irá recebê-lo, qual será o receptor, se esse texto estiver com uma proposta de produção textual que já vem acompanhada da indicação de um tema, é muito importante que nesse momento o autor do texto, que vocês já viram que será o emissor, que ele conheça, que ele pesquise a respeito desse tema, que ele leia com atenção a proposta de redação antes de iniciar a escrita do texto. O segundo passo é fazer um planejamento de trabalho. Isso mesmo, todo o trabalho de escrita, de produção textual, ele necessita de um planejamento prévio. Assim como muitas vezes nós planejamos a nossa rotina diária, muitas vezes nós planejamos a nossa rotina no local de trabalho, para se desenvolver um texto é necessário também que esse planejamento inicial seja desenvolvido. Esse planejamento ele pode ser feito em tópicos, e ele também é chamado de estruturação textual. E ele consiste na divisão das etapas do texto em tópicos. É como se fosse o desenvolvimento de um projeto antes de iniciarmos a construção de um prédio, por exemplo. Antes de iniciarmos essa construção, nós temos todo o trabalho de um engenheiro que irá fazer os cálculos, que irá compreender tudo que ele utilizará de materiais, de estrutura na construção daquele edifício. No processo de construção textual, também é feito dessa maneira. Nós fazemos sempre um projeto do texto, uma estruturação textual antes de iniciarmos a escrita, antes de iniciarmos a introdução do texto. Após a etapa de planejamento textual, é chegada a hora de iniciarmos a escrita do texto. E nesse momento é que o candidato, o autor do texto, ele irá começar a desenvolver o primeiro parágrafo. E é muito importante que ele observe qual tópico frasal, qual elemento ele utilizou no planejamento textual
para ele poder iniciar o desenvolvimento da introdução. Então, nessa etapa, ele sempre deverá consultar o seu planejamento inicial para seguir essas etapas do que foi previamente definido. Isso irá auxiliá-lo bastante para que o autor do texto ele não se perca dentro do processo de escrita, para que ele não cometa a falha de repetir alguns assuntos, para que ele não desvie do assunto que foi proposto também. Após a escrita do texto, é chegada uma hora muito importante no processo de produção textual, que é o momento da revisão. Ela também é chamada de retextualização. Nesse momento, o autor, o emissor, ele deve fazer uma leitura muito criteriosa, objetivando analisar ortografia, pontuação, acentuação, a estruturação dos períodos e, inclusive, a estruturação dos parágrafos. E essa leitura criteriosa, ela tem um objetivo de fazer uma adequação da estrutura que foi criada inicialmente no texto. Então, após a retextualização, é chegado o momento de elaboração do título. Isso mesmo, todo título do texto ele é criado após a finalização do processo de escrita do corpo do texto. Portanto, depois do processo de escrita e da retextualização é que o emissor vai escolher o título que será mais adequado ao texto que ele produziu. Feito isso, é chegado o momento da reescrita do texto, em que o emissor ele passará o texto a limpo, observando todas aquelas análises que ele fez anteriormente no processo de retextualização e buscando adequar o seu texto à melhor forma possível que foi solicitada lá na proposta de redação.